Esse programa é uma parceria com a TVE Bahia. Toda semana, no TVE Entrevista, tratamos de assuntos variados com personalidades de diferentes áreas. Amigas e amigos, TVE Entrevista desta semana conversa com o jornalista e escritor Laurentino Gomes, um paranaense de 66 anos. Laurentino foi repórter e editor, trabalhou em jornais como o Jornal da Tarde, o Estado de São Paulo e por mais de 20 anos na revista Veja, até se decidir a começar a escrever livros sobre a história do Brasil, que se tornariam best-sellers. Livros sobre períodos e episódios marcantes na nossa história, como o 1808, sobre a vinda da família real para o Brasil, 1822, a independência, 1889, a proclamação da República. Neste ano, Laurentino acaba de lançar o seu último livro, o terceiro na trilogia Escravidão. Escrevendo sobre o Brasil e sua história, Laurentino Gomes já ganhou 7 vezes o Prêmio Jabuti de Literatura. Laurentino Gomes, prazer em recebê-lo para esta conversa aqui no TVE Entrevista. Prazer é meu. Você, jornalista, se especializou em escrever livros de história. A sua trilogia Escravidão acabou de ser lançado o terceiro episódio, o terceiro livro, agora em junho. 1808 tratou da fuga da família real de Portugal para o Brasil. 1822, claro, a independência do Brasil, que esse ano completa 200 anos. E 1889 é sobre a proclamação da República. Se você puder ligar alguns pontos, o que desse passado tem marcas profundas no Brasil de hoje, ou invertendo, o que hoje ajuda a iluminar um pouco mais o que foi o passado? Bem, em primeiro lugar, eu acho que todas as marcas do passado estão presentes na nossa realidade de hoje, né? Não existe uma ruptura entre passado e presente. É uma jornada, é um processo de construção da nossa identidade individual, mas também da identidade nacional brasileira. E nós somos herdeiros desse passado. Tem coisas que deram certo, outras coisas deram errado. As nossas raízes condicionam o que nós somos hoje. Por isso que é tão importante estudar história, né? É só estudando história que nós conseguimos entender como é que nós chegamos até aqui, o que nós somos hoje e também nos prepararmos para construir o Brasil do futuro. No caso desses livros, eu diria assim, todas as características do Estado português se perpetuam no Estado brasileiro. Embora a gente tenha tido uma ruptura grande em 1821, 22, com a independência do Brasil, e depois outra ruptura em 1889, com a proclamação da República, o fim da monarquia, as leis, as instituições, a burocracia, os regulamentos, a maneira de funcionar do Estado brasileiro tem muito a ver com o modo de funcionar do Estado português. Eu diria assim, um Estado muito cartorial, muito controlador, às vezes também marcado por um regime de toma lá da cá, né? Essa promiscuidade que nós observamos em Brasília, eu diria que já estava presente no século XIX, quando o Brasil foi construído. Mas esse é o arcabouço, essa é a arquitetura. Para entender mesmo o Brasil, é importante observar quem morava dentro desse edifício, quem mora hoje. E aí eu acho que aparece a escravidão como um traço de continuidade muito forte, porque o Brasil ele foi o maior território escravista da América, importou quase 5 milhões de homens e mulheres escravizados da África, foi o país que mais tempo demorou para acabar com o tráfico negreiro, só fez isso em 1850 com a Lei Eusébio de Queiroz, e o último a acabar com a própria escravidão em 1888 com a chamada Lei Áurea. Mas a escravidão continua presente no Brasil hoje na forma de um legado, de uma herança, que se manifesta de várias maneiras, na desigualdade social, na paisagem brasileira. Quem mora nos bairros ricos, bem servidos pelo Estado, quem mora nas periferias
insalubres, abandonadas completamente pelo Estado, às vezes dominadas pelo crime organizado, sem nenhuma condição digna de vida, a população descendente de africanos. Está nas estatísticas, está nos indicadores sociais e está também no comportamento do brasileiro. O brasileiro é muito intolerante, muito racista. Então, são assim alguns exemplos de como é que o passado vai nos condicionando no presente e provavelmente vai nos condicionar também no futuro. Antes de partir para os livros, deixa eu falar um pouquinho rápido de você, né? Desde quando o seu interesse pela história? E por que sua transição do jornalismo para a história? Como é que isso se deu? Essa pergunta é difícil de responder porque são várias Processos. condicionantes, né? Mas assim, a explicação mais remota que eu posso te dar é quando eu era criança. Eu nasci na roça, no sítio, no interior do Paraná. Meu pai era um pequeno agricultor, era uma condição, uma família muito pobre. Meu pai estudou só até o quinto ano primário e a minha mãe até o primeiro. Mas, curiosamente, eles valorizavam muito a leitura. E meu pai era um bom leitor e ele emprestava livros do pároco local, isso numa cidadezinha chamada Água Boa, é difícil de achar no mapa, fica perto de Maringá. E ele emprestava os livros, e depois, quando eu ia levar almoço para o meu pai na roça, eu era um garoto de calça curta, ele me contava o que estava lendo. E para mim, assim, era fascinante aquela ideia de que o passado merecia ser estudado, que tinha personagens interessantes. Eu acho que isso assim, é a explicação mais antiga que eu tenho para o que eu sou hoje. Porque esse interesse pela história me levou primeiro ao jornalismo. Eu sou um jornalista com mais de 40 anos de profissão, como repórter, como editor, e depois também por um estudo um pouco mais aprofundado da história do Brasil, que é o que eu sou hoje, né? Um escritor de livros de história do Brasil. Agora, eu sempre fui um bom leitor, isso também eu herdei do meu pai, da minha mãe. Eu acho que antes de ser escritor, qualquer escritor antes tem que ser um bom leitor. É aí que você aprende, né, a escrever. Então, eu, desde a adolescência, li muito e sempre tive esse interesse pela história. Então, é uma jornada, é uma construção. Agora, o escritor que eu sou hoje vem de um aprendizado muito forte nas redações de jornais e revistas. Ali é que eu aprendi como é que organiza um texto, como é que edita uma reportagem, como é que você atrai a atenção do leitor com o que nós chamamos de um bom lead, que é o início de um texto, como é que você constrói personagens. Então, isso tudo é um aprendizado, eu diria assim, mais técnico que eu tive como jornalista. Então vamos à história das histórias, né? De cada um dos seus livros, pelo menos um dos principais, né? Um a um. O que te levou ao 1808? Foi uma coincidência. Eu trabalhava na revista Veja. Na época, eu trabalhei durante 22 anos na editora Abril. E, na época, a revista tinha um projeto de fazer uma série de especiais, edições especiais sobre a história do Brasil, que iam ser distribuídos de brinde para os assinantes. Um deles era sobre a vinda da corte de Portugal para o Rio de Janeiro, e para a Bahia primeiro, depois para o Rio de Janeiro, em 1808. Depois de algum tempo, a revista cancelou o projeto. Eu fiquei meio chateado ali, frustrado, mas eu tinha começado a ler e a estudar sobre o assunto. Então, eu estava absolutamente fascinado com o Dom João, com a Carlota Joaquina, Dom Pedro I, e decidi transformar o que era, digamos assim, um projeto corporativo num projeto pessoal. E lancei esse livro na Bienal do Rio de Janeiro em 2007. E aí aconteceu o que eu nunca imaginei nos meus sonhos mais delirantes. O livro virou um best-seller. Começou a vender muito rapidamente, as pessoas gostaram do meu trabalho. Resultado, 8 meses depois eu pedi demissão do emprego e virei escritor. Então você vê que é uma curiosa mistura de circunstâncias que me trouxe até onde eu estou hoje, né? E a pesquisa inicial foi basicamente para o jornalismo ainda, né? Depois é que você se aprofundou, foi isso? Foi. Eu acho que o jornalismo tem algumas características muito interessantes, né? Primeiro, eu considero a melhor profissão do mundo. Mas, assim, você aprende o tempo todo, né? O jornalista tem essa curiosa obrigação de fazer reportagem, estudar, entrevistar, consultar fontes e, no passo seguinte, você tem que ensinar outro. Então, o jornalista, ele é simultaneamente, o tempo todo, um estudante e um professor, um estudante e um professor. E foi o que eu fiz. Então, eu primeiro li muito sobre esse assunto,
visitei os locais em que as coisas aconteceram, que curiosamente tem muita informação ainda hoje. Fui na Bahia, fui ao Rio de Janeiro, fui a Lisboa. E aí eu procurei construir esse texto, um texto que, eu acho que sem perder a profundidade necessária, é uma leitura agradável, é uma leitura fácil de entender, acessível mesmo para aquele leitor mais leigo, não especializado no assunto. E qual é a história da história de 1822? Como é que foi? Onde é que você mergulhou para isso? Sim, esse foi uma consequência direta do primeiro livro, né? O meu plano inicial era lançar um livro sobre a vinda da corte para o Brasil, porque era a pesquisa que eu tinha feito. Mas aí as pessoas começaram, depois que eu comecei a divulgar, a lançar, o livro começou a ser vendido, as pessoas começaram a fazer uma pergunta óbvia, que era o seguinte: e a consequência de 1808? Você não vai falar nada para a gente? E, óbvio, tinha uma segunda data com a qual eu deveria trabalhar, até porque eu já tinha uma grande familiaridade com a bibliografia, com os personagens. E foi isso que eu fiz. Na hora que eu saí, pedi demissão da editora Abril, onde eu trabalhava, saí da redação Isso como foi que ano? jornalista. Isso foi em 2008. Uhum. Um ano depois alguns meses depois de lançar o 1808. Eu percebi que tinha um segundo livro para fazer, que era a consequência da vinda da corte. Porque no primeiro livro eu, por exemplo, não tinha explicado a Guerra da Bahia, a expulsão dos portugueses de Salvador no dia 2 de julho de 1823, que é uma história absolutamente incrível, que poucos brasileiros conheciam. Então eu fiz isso. Passa pelo Recôncavo, Cachoeira, etc. Ou seja, tinha uma continuidade muito interessante da história de 1808. E foi o que eu fiz. E aí sobrava uma terceira data, também óbvia, né, que era 1889, a proclamação da República. Como é que esse Brasil, depois de se manter 67 anos como monarquia, que é um caso único na América, em nenhum outro lugar aconteceu isso, de repente rompe um modelo de Constituição Nacional e começa outro, que é a nossa República hoje, bastante tumultuada, complicada, mas é uma república que vem funcionando relativamente, não diria bem, mas tem funcionado desde 1889. 1822, você mergulhou em documentos. Onde é que foi mais precioso o que você encontrou? Eu me surpreendi com alguns mitos, né? Que começa pelo quadro do Pedro Américo, o famoso quadro do Pedro Américo, né? O Brado do Ipiranga. Ali tem um Brasil que sonha ser uma coisa que não era. Então ele é imperial, tem um príncipe regente impecavelmente vestido de branco, uma guarda de honra. Aliás, ele é um quadro copiado de uma outra obra de arte que está no Museu do Louvre, do Jean-Louis Messonnier, que celebra uma vitória do Napoleão. Só tem homens, não tem pessoas negras, não tem mulheres. Então é um Brasil, digamos, sonhado pela elite imperial. E falando em, e falando em jornalistês, e a cena existiu ou aquilo é só uma cascata, como diríamos no jornalismo? Isso, mas é isso que me surpreende, porque aquilo ali é uma imaginação, é uma alegoria, né? A alegoria é uma cena que você imagina para celebrar alguma coisa, mas ela não é verdadeira. O Dom Pedro, primeiro, estava com dor de barriga. Existem relatos na época que ele tinha comido alguma coisa estragada em Santos no dia anterior, e o coronel Marcondes, que é uma das testemunhas que estava na guarda de honra, diz que ele parava de tempos em tempo para prover-se, que é um eufemismo para correr no matinho. E então o Dom Pedro estava com dor de barriga, ele não estava montando um cavalo alazão, ele estava numa mula, uma besta de carga, que era a forma correta de subir a Serra do Mar. A guarda de honra eram sertanejos, eram pessoas muito simples do Vale do Paraíba. Então, eu diria assim, a verdadeira história da independência, da quadro da independência, ela é muito mais bucólica, ela é muito mais brasileira do que o que aparece no Pedro Américo. Isso me surpreendeu bastante. E aí tem as histórias dos brasileiros que lutaram pela independência e que geralmente não aparecem hoje como protagonistas. O que a gente poderia chamar de história oficial, a independência parece que se resume ao Rio de Janeiro e ao Grito do Ipiranga. Aí você observa, por exemplo, que houve uma batalha no Piauí, no dia 13 de março de 1823, em que morreu um monte de gente enfrentando uma tropa portuguesa no sertão do Piauí.
na Batalha do Genipapo. Isso não aparece nos livros de história. Ou a resistência na Bahia. Sem a Bahia, o Brasil não teria se tornado independente, porque os portugueses se encastelaram em Salvador e tinham um plano que poderia dar certo de recuperar o Norte e Nordeste e depois atacar o Rio de Janeiro e inviabilizar a independência do Brasil. Então, eu diria assim, a verdadeira data da independência do Brasil não é o 7 de setembro, é o 2 de julho. Mas poucas pessoas sabem disso também, né? E onde você encontrou o material mais rico para pesquisar? Foi no Brasil? Foi em Portugal? Torre do Tombo? Onde foi? Nos dois lugares. Eu fui à Biblioteca Nacional de Lisboa, fui ao Porto, onde tem uma boa biblioteca, tem bons museus. Estive na Bahia, por exemplo, eu usei como fonte Brás do Amaral e Luiz Henrique Dias Tavares, infelizmente dois grandes historiadores já falecidos, mas me deram uma visão totalmente nova, né, a respeito da história da independência. E foi uma... eu pesquisei muito na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, no Museu Paulista do Ipiranga. Então, eu fui somando e realmente eu acho que tem uma bibliografia bastante interessante, mas principalmente em Portugal, eu encontrei fontes que me explicaram a história de Dom Pedro I, nosso, lá em Portugal, Dom Pedro IV, depois da abdicação no trono, que é uma história que eu conto também nesse livro, que é uma coisa épica, né? Ele abdica o trono brasileiro, volta para Portugal, enfrenta uma guerra civil que ele tinha todas as chances de perder contra o irmão Dom Miguel, que havia usurpado o trono, e ele ganha essa guerra e morre logo em seguida, com 35 anos incompletos, que é uma coisa incrível, né? Esse personagem realmente muito poderoso da história de Brasil e de Portugal. E como você chegou à proclamação da República? Eu tenho muito interesse, as pessoas, como é que você encontrou tudo? Como é que você, de novo, foi Portugal, Brasil, andou por outros cantos? Como foi? Não, no caso da proclamação da República, eu diria assim, o centro dos acontecimentos e também as principais fontes é o Rio de Janeiro. Ali é que, claro que houve repercussão no Brasil todo, e depois o Dom Pedro II, exilado, foi para Portugal, tem lá momentos dramáticos da chegada de Dom Pedro II a Portugal. Houve uma grande repercussão da República Brasileira na Europa, mas assim os acontecimentos realmente são o Rio de Janeiro. Você tem que ir para lá, tem que observar, tem muito documento, tem muita. Você ir para a Ilha Fiscal, por exemplo, que até hoje está lá, está disponível para ser visitada, na Baía de Guanabara, onde houve o último grande baile do Império, né, que foi um baile de despedida, apenas uma semana antes da queda da monarquia. Ou ir para Petrópolis, observar aquela arquitetura imperial que continua lá, e que para mim é muito interessante, porque é de novo essa ideia, uma miragem, né? Um Brasil sonhado, um Brasil que se imaginava monárquico, europeu, educado, parlamentarista. O Dom Pedro II era um homem amante das artes, das ciências, mas a realidade nas ruas era de escravidão, analfabetismo e pobreza. Então, eu acho que essa ruptura em 1889 tem muito a ver com essa cisão entre dois Brasis. Um Brasil imaginário, que começa lá no quadro do Pedro Américo, na independência, se perpetua pela tentativa de construção de um Brasil europeu e monárquico durante o século XIX, resiste a todos os esforços para acabar com a escravidão, até o limite do possível, e de repente o edifício desaba. É uma implosão. Desaba a monarquia em 1888 e no ano seguinte, como consequência, desaba também desculpe, primeiro desaba a escravidão, depois desaba a monarquia, né? Falando nisso, parece que eu já li coisas de história que se dá a República num acordo também entre proprietários de escravos, abolicionistas, que inicialmente havia uma ideia de que escravos teriam alguma terra depois de libertados, mas para poder o acordo, para poder sair aquilo, houve essa coisa de que não teriam mais terra para os ex-escravos, é isso? Os ex-escravizados. Eu acho que tem um projeto de Brasil que ficou abortado, travado no final do século XIX, porque os nossos grandes abolicionistas
2 baianos, Luiz Gama e André Rebouças, um pernambucano, Joaquim Nabuco, e um carioca, um fluminense, José do Patrocínio, eles defendiam que não bastava parar de comprar e vender gente, era preciso dar terra, trabalho, renda, moradia, saúde, educação, cidadania, né? Incorporar essa população afrodescendente na sociedade brasileira como cidadã de plenos direitos e deveres. E o Brasil não fez isso. Então, há um pacto curioso dos fazendeiros que perpetua a estrutura social vigente. É muito interessante observar, por exemplo, que o Partido Republicano Paulista, que foi fundado na Convenção Republicana de Itu, de 1793, na sua ata de fundação, não menciona a escravidão. Como se a escravidão fosse um problema do Império, a República não tinha que se preocupar com aquilo. Aliás, é por essa razão que o Luiz Gama, o baiano Luiz Gama, se recusou a assinar a ata final da Convenção de Itu, porque ele insistia que era necessário o Partido Republicano se comprometer com o fim da escravidão. Mas isso, do ponto de vista dos fazendeiros, implicava não apenas na perda de um patrimônio, que era propriedade de gente, né? Os escravos eram patrimônio do ponto de vista dos fazendeiros, mas eles temiam também outras consequências. É muito interessante que, durante a votação da Lei Áurea, em 1888, no começo de maio de 1888, um outro baiano chamado Maurício Vanderlei, barão de Cotegipe, ele alerta os seus colegas fazendeiros dizendo o seguinte: olha, a abolição é só o primeiro passo, aí vai vir a República e vai vir a reforma agrária. Isso está no discurso do barão de Cotegipe. E esse era o grande medo. Então, assim, embora não tenha tido um acordo formal, o fato é que a mesma aristocracia rural que mandava no Império continuou mandando na República. Como hoje os acordos não são assinados e formais, é algo subentendido, né? Ninguém assinou um papel, né? Vamos acabar com a escravidão, mas não faz reforma agrária. Mas, na prática, foi isso que aconteceu. O Brasil fez a abolição, abandonou os escravos à própria sorte, e aquela mesma elite agrária, aquelas oligarquias regionais, que aliás estão até hoje aí, continuaram mandando no Império, na República, na chamada política do café com leite, também conhecida como política dos fazendeiros, que vai até 1930. É disso. E não teve reforma agrária, não teve nada. Enquanto você falava, eu ia até mudar a ordem nas perguntas que eu preparei, porque eu não sei se você concorda que, em relação aos povos indígenas, os chamados povos originários, há uma mitigação, uma naturalização do que aconteceu também em relação a eles, e a gente vê o resultado disso agora. O estupro da Amazônia, da floresta, ataque aos rios, ataque às pessoas, ataque às crianças, invasão de terra, garimpo ilegal e tudo. Eu não sei se você... Mas é a mesma história, né? O processo é exatamente o mesmo. Se você observar hoje o discurso oficial de exploração da Amazônia, é o mesmo do século XVI, que é exploração das riquezas naturais, ocupação e manutenção do território e a civilização do Brasil, ou seja, fazer aquilo ali se tornar um lugar incorporado à sociedade europeia, brasileira. É o mesmo argumento que vem sendo usado desde a época. Então, assim, o processo é idêntico, que é tomada de territórios, usurpação dos seus recursos naturais, morte, expulsão e morte de fato. Logo que os portugueses chegaram à Bahia, com Pedro Álvares Cabral, logo em seguida começou um genocídio de fato da população indígena, não declarado, de novo, né, como você bem apontou, ninguém assinou um documento, mas o resultado foi de genocídio, porque junto com os europeus chegaram as epidemias, o sarampo, a gripe, a varíola, uma série de coisas que foram dizimando a população indígena. O Brasil matou, em média, 1 milhão de indígenas a cada 100 anos nos primeiros 3 séculos da colonização. E o processo continua hoje. É a mesma coisa, é o mesmo argumento e o mesmo processo, a mesma maneira de proceder. E a mesma elite pensando do mesmo jeito. O Centrão, o que é o Centrão, senão um agrupamento de interesses basicamente fundiários, etc. Né? Eu às vezes comparo isso com uma bolha assassina. É assim, é incrível como essa elite da infância. É incrível como essa elite
portuguesa colonial e depois a elite brasileira imperial e republicana, essas oligarquias, elas conseguem se adaptar às revoluções, às rupturas em andamento, degluti-las, processá-las em proveito próprio. Isso aconteceu nas revoluções do século XVIII, na Conjuração Baiana, na Inconfidência Mineira, aconteceu na Independência, na Regência, na República, na Revolução de 30, em 64, Na nova no governo Fernando Henrique, no governo Lula, no governo Dilma e no governo Bolsonaro. É a mesma elite representada pelo Centrão, pelo PMDB e tal, que consegue se adaptar, usufruir dos processos de mudança em proveito próprio. Então, você não tem revolução na história brasileira. As rupturas são controladas por essa bolha assassina. Isso você deve ter se deparado com uma coisa que a gente já sabe, já vê, mas que nesse seu mergulho deve ter ficado muito claro, né? Você tem, ao mesmo tempo, nos últimos 35 anos, mais de 1,5 milhão de assassinatos e homicídios, que são basicamente pobres e pretos se matando entre si. No terceiro volume de Escravidão, na abertura, eu toco num ponto muito delicado, que é uma questão semântica. Muito se falou até agora sobre o genocídio negro no Brasil, como também o genocídio indígena. E eu, como um homem branco, que às vezes reage a essas ideias, eu resisti à ideia do genocídio. Eu pensava assim, bem, olha, o objetivo do tráfico negreiro e do próprio sistema escravista não era matar os escravos, porque eles eram ativos econômicos. Quanto mais sobrevivessem, mais lucro teria o senhor escravista ou traficante. Mas, novamente, não tem documento dizendo vamos fazer uma política de genocídio, mas o resultado prático é de genocídio. Por isso que eu aceito e concordo plenamente que houve no passado um genocídio negro e indígena e continua havendo hoje. Se você imaginar que na travessia do Atlântico morreram 1.800.000 homens e mulheres escravizados, só na travessia do Atlântico, é um genocídio. Todos os dias nas cidades brasileiras, milhares, todos os dias, todas as semanas, milhares de jovens estão sendo mortos, ou pela polícia, ou em confronto com o tráfico organizado. O resultado é de genocídio, embora não exista uma política declarada de genocídio. Como é também você negar a essa população a oportunidade de prosperar, se reproduzir e ocupar o espaço que merece na sociedade brasileira. Você está inviabilizando o futuro da África brasileira. Isso também é uma forma de genocídio.